Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles vídeos clássicos de começo de mês, onde eu mostro as leituras que eu fiz no mês anterior. Antes de começar, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar aqui as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade. E a gente aqui, ó, aumentar a família, tá bom? E sem mais delongas, eu vou aqui mostrar as minhas leituras do mês anterior, ou seja, do mês de julho. Eu não fiz tantas leituras, eu estou com um ritmo muito lento nessa quarentena. Tá difícil, tá complicado ter ânimo pra ler, mas eu fiz leituras maravilhosas e eu vim compartilhar com vocês. Começando por Menina de 20, da Sophie Kinsella. Esse livro eu estava lendo em junho e eu finalizei a leitura em julho. E foi uma leitura muito complicada porque eu sou apaixonada por Sophie Kinsella. Quem me acompanha já sabe que eu amo a escrita dessa autora, amo o humor que ela coloca nos seus livros. Só que esse daqui teve um humor assim tanto forçado que tava me incomodando numa personagem em específico. Essa personagem era tão irritante, gente, mas tão irritante que eu não tava... Nossa senhora, tava difícil. Tava difícil de suportar. Porém, a história é boa, tem um ritmo legal, tem um desenvolvimento interessante, acontecem as coisas que a gente espera ali e outras coisas que a gente nem esperava. Tem umas descobertas interessantes e é um livro muito interessante, porém não é o meu preferido da autora. Infelizmente não me agradou tanto quanto os outros que eu li. Além deste, eu li Lembra de Mim e Fiquei com Seu Número. E não li Black Bloom ainda, mas eu vou ler, eu prometo, gente. Calma aí que um dia eu vou ler quando tiver todos os livros. Mas esses outros dois livros que eu li dela, eu gostei muito mesmo, principalmente Fiquei com Seu Número. E Lembra de Mim, eu tenho algumas memórias muito interessantes sobre esse livro, então ele é muito querido pra mim. Mesmo vendo muitas pessoas reclamando desse livro, muitas pessoas dizem que não gostaram desse livro, do Lembra de Mim, mas eu gosto dele bastante e os outros dois, enfim, são meus preferidos, assim. Gostei muito mais do que esse. Depois eu fiz uma leitura super rápida, eu li em uma noite e foi muito delicioso. É um livro nacional, Coração de Android, do Pedro Cavalcante. É uma história infanto-juvenil super divertida sobre uns garotos que descobrem que recebem uma proposta de trabalho e quando eles chegam lá, essa proposta é eles treinarem uma garota. Que logo eles descobrem que não é uma garota qualquer, é uma garota androide. O problema dessa garota androide é que ela é muito inteligente, esperta, porém ela não entende sarcasmo, ela não consegue entender as brincadeiras, então esses garotos estão encarregados de conseguir exatamente isso, tornar ela um pouco mais humana. Então a missão dessas garotas é exatamente essa, fazer com que ela entenda o sarcasmo, sabe? Pegue essa coisa da pessoa, dos humanos. Então esses garotos vão se encarregar disso, cada um deles vai ficar com ela por um determinado período de tempo para que treinem ela, para mostrar coisas humanas que eles fazem e apresentar a ela essas realidades. Só que um desses garotos se apaixona perdidamente por ela e acaba que o relacionamento que era para ser profissional acaba ultrapassando esses limites. Só que ela não é humana, apesar dela parecer muito ser humana, porque ela também tem sentimentos, gente. E aí vai desenvolver uma loucura aí, porque algumas coisas começam a sair do limite. Essa agência, do nada, eles chegam na agência, a agência sumiu, desapareceu, a garota androide sumiu, desapareceu. E lógico que o nosso garoto, apaixonado como está, vai atrás dela, né? E aí começa uma aventura super divertida. Gente, o livro é muito fofinho, é bem fininho, bem curtinho. E ele tem um humor tão maravilhoso, é tão engraçadinho. Sério, não tem como você parar de ler até finalizar. E eu li ele em uma noite, gente. Poucas horas. É, tipo, super recomendo. Sério, amei. Depois eu li esse livro aqui, Os Olhos da Escuridão. Eu participei de uma leitura coletiva onde esse livro era o tema. Deixa eu parar de piscar a luz, né? Até parece que foi planejado, porque no livro acontecem umas coisas meio Stranger Things, né? Vai saber. Participei de uma leitura coletiva com outros blogueiros para ler este livro aqui e foi uma leitura assim muito incrível, muito impressionante. Para quem não sabe, este livro, Os Olhos da Escuridão, ele tem ganhado a fama de ser um livro profético porque ele previu a pandemia que a gente vive hoje. É um livro escrito em 1981 e já previa esse surto que estamos vivendo atualmente. No entanto, o que eu me decepcionei bastante nesse livro foi que esse surto, essa pandemia, ela não é tão bem apresentada no livro quanto eu esperava. A história é incrível, a história é maravilhosa, realmente tem umas coisas, umas características assim, ó, impressionantes.
Eu até comentei lá no grupo da leitura coletiva que eu tinha achado o livro muito parecido com Stranger Things em várias menções. Além da história se passar nos anos 80, assim como Stranger Things, ela também tem algumas referências assim, misteriosas, um vírus criado em laboratório, uma coisa assim bem suspense mesmo, bem no ritmo do Stranger Things, só que ao invés de crianças lutarem por isso aí, na verdade vão ser os adultos mesmo, porque ali não tem muitas crianças no meio dessa história. Porém, uma história assim, olha, sensacional. Se você gosta de Stranger Things, vai amar esse livro também com toda certeza absoluta. A única coisa que pecou pra mim foi que eles criaram tanta expectativa sobre o negócio do vírus e acabou que o negócio do vírus aparece assim, ó, um flash na história só e acabou, entendeu? Então, só por causa disso, se ele tivesse trabalhado bastante isso, ou não tivesse colocado o negócio da expectativa mesmo, sabe? Talvez eu tivesse dado umas 5 estrelas bonitinho, porque a expectativa aí é o que foi quebrada, entendeu? Não teve um negócio do vírus tão bem trabalhado quanto eu imaginava. Porém, a história é sensacional, eletrizante do começo ao fim. A leitura coletiva a gente tinha dados pra ler de tal até tal capítulo, a gente não conseguia. Todo mundo ali passou dos capítulos porque não tem como parar. Realmente tem um suspense muito interessante e você quer saber mais o que vai acontecer, o que tá acontecendo, porque essas mensagens estranhas, porque assim, gente, o garoto começa a mandar mensagens pra mãe após 1 ano da morte dele. Então, como assim o garoto tá mandando umas mensagens subliminares? Ela, tipo, a princípio não sabe, ela acha que é uma brincadeira, mas depois aos poucos ela vai tendo noção de que aquilo realmente é real, que aquilo ali realmente é o filho dela mandando mensagens pra ela, e ela vai atrás, ela quer buscar respostas. E quanto mais ela tá chegando perto da verdade, mais as pessoas ali por trás tentam impedir. Então é uma corrida assim muito eletrizante, muito interessante também. E eu gostei muito da história, muito mesmo. Até porque eu sou muito fã de Stranger Things, então esse comparativo me deixou muito fascinada. E por último, eu li o livro Será que Ele Me Ama? Eu terminei bem recentemente, foi o último livro que eu li no mês. Não sei se dá pra vocês verem direitinho a capa aqui. Eu li pelo celular, pelo aplicativo do Kindle, porque o Kindle mesmo eu não tenho, infelizmente. É um sonho assim de consumo. Algum dia, quem sabe, ganho de presente aí. Não sei, quem sabe. Mas por enquanto eu tô lendo pelo celular os livros da Amazon. E eu li esse daqui, que é a história de um cientista que ele tenta provar de formas bem assim científicas mesmo que os cachorros podem ter sentimentos pelos humanos, que os cachorros podem amar os humanos e que não é só aquela troca de é porque você me alimenta que eu gosto de você. Não, é muito mais do que isso, é um relacionamento que vai muito além disso. Então ele resolve, com sua equipe, né, de cientistas, escanear os cérebros de alguns animais. Ele escolhe uma das suas cachorrinhas e uma cachorrinha de uma outra pessoa que se dispõe a participar desse experimento, e eles começam a fazer testes. E neste livro ele relata em detalhes o procedimento que eles fazem, todos os processos que eles passam para chegar ao resultado. E enquanto ele mostra as coisas que vão acontecendo ali no laboratório, ele também vai contando o que acontece com ele na casa dele, o relacionamento que ele tem com as cachorrinhas e com a sua família, como é esse amor que ele tem pelos animais e a reciprocidade desse sentimento. E é tratado de uma forma tão bonitinha, gente, que todo fã de cachorrinho, todos os fãs de doguinhos vão se encantar com a história. É muito interessante você ver como é real muitas das coisas que a gente imagina, como os cachorros realmente são assim incríveis, sensacionais mesmo. Eu não quero me prolongar muito aqui explicando sobre o livro porque ele é bem técnico. Ele parece bastante assim que foi um TCC do autor, parece bastante em muitos momentos porque ele é bastante técnico ali, ele explica bastante coisa, mas ele não deixa dúvida nenhuma, ele explica bastante, ele coloca referências. Tem muitas referências, inclusive. E uma das passagens que eu achei muito interessante, que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu não sabia e o livro me proporcionou esse conhecimento, foi que algumas empresas já utilizam, já permitem que os donos levem seus cachorrinhos para o local de trabalho, porque eles acreditam que realmente os cachorrinhos podem trazer mais produtividade aos funcionários. Eles se sentem mais tranquilos, mais relaxados, e assim eles conseguem produzir muito melhor. E eu achei essa informação super interessante. Tem várias empresas que já adotaram isso, inclusive vou mencionar para vocês algumas aqui que eles mencionam no livro.